Olá, alunos do Viver Intencionalmente. Esse conteúdo foi gravado para complementar as aulas anteriores. Como eu falei, comunicação é um assunto amplo para ser tratado. Por isso eu gravei esta aula extra para ajudar você mais ainda na sua comunicação. E hoje, de uma maneira específica, eu vou falar para vocês como criar uma experiência inesquecível na vida das pessoas. Quando nós pensamos em experiências inesquecíveis, eu pergunto para você o seguinte: quantas aulas, quantas palestras que você já participou na sua vida? Tempo para você pensar. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantas aulas, quantas palestras, quantas pregações você lembra na sua vida? Eu tenho certeza que a resposta para isso é muito pouco, Moisés. Mas por que seria muito pouco? Porque certamente elas não foram memoráveis. As pessoas não se preocupam em trazer um conteúdo que seja memorável na vida das pessoas. E para criar um conteúdo que seja memorável, preciso criar uma experiência que todos apreciam. É preciso mais do que só dar um conteúdo. É preciso criar uma experiência em torno daquele conteúdo. Porque os conteúdos que te marcaram certamente foram porque fizeram diferença na sua vida. Então, para ser memorável, para que você fique gravado nas mentes das pessoas, nossa, esse é aquele rapaz, nossa, essa é aquela moça que fez aquela aula e que mudou a minha vida e que fez diferença e que virou a chave, você precisa criar, antes de tudo, uma experiência para quem está te ouvindo. Conseguir uma plateia, todos nós podemos conseguir uma plateia para nos ouvir. Agora, se eles realmente estão ouvindo e se realmente está fazendo diferença na vida deles, é uma outra história. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Com que palavras você descreveria um ótimo comunicador? Segunda pergunta. Como que você descreveria um péssimo comunicador? Já pensou? Agora eu vou te falar palavras que vão te ajudar a pensar em um ótimo comunicador. Um ótimo comunicador, ele tem entusiasmo, ele tem animação, ele coloca a plateia para participar com ele é uma pessoa espontânea, ele não tem notas, né? Ele não faz notas, não é uma pessoa que fica lendo ali o tempo todo, né? Ele pode até ter um roteirozinho, mas ele não fica lendo conteúdo para a sua plateia, para o seu público. É uma pessoa também que utiliza o humor. Eu tenho certeza que você pensou em alguns desses, talvez pensou até mais desses, mas essas são as características que resumem os melhores comunicadores. Os melhores comunicadores e os melhores oradores certamente têm essas características na sua fala, na sua forma de conduzir palavras, plateias, públicos, grandes públicos, porque é assim que esse conteúdo, é assim que essa pessoa se torna memorável para as pessoas que estão ouvindo. E esta aula de hoje não é para te deixar desanimado, Moisés, eu tenho o oposto disso que você falou. Não importa o nível em que você está, você sempre pode melhorá-lo, você pode se tornar uma pessoa interessante para o seu público, você pode sim criar uma experiência. É claro que isso tudo virá com a prática. Se você não praticar, é algo que eu sempre falo, você nunca alcançará. Moisés, mas como ser interessante, criar essa experiência para os meus ouvintes? A primeira chave é: assuma a responsabilidade pelos seus ouvintes. Não existe, gente, plateias ruins. Existe apenas mal oradores. Toda plateia será boa, só que ela vai dar resposta ao tipo de orador que você é. E essa responsabilidade é sua. Não adianta você falar, mas eram as pessoas que não gostam de ouvir, as pessoas que não estavam abertas para mudança. Nós vemos muito isso. Mas é porque essas pessoas aqui não são engajadas. Não, mas é porque essas pessoas aqui não se envolvem. Não existe plateia ruim, existe um mau orador. Então, se você já passou por isso, já é um sinal. Então, pare de pensar desta forma e comece a assumir a responsabilidade. Nossa, eu tenho um público para me ouvir, eu tenho pessoas que querem me ouvir. Então é minha responsabilidade criar uma experiência para que faça diferença realmente na vida das pessoas. Nunca se esqueça de criar o interesse nos seus ouvintes. Então pensar, planejar, ter conteúdo, ter essa estratégia de criar essa experiência, de gerar o interesse, é a sua responsabilidade. Segunda chave, comunique no mundo deles. Identifique sempre e saiba sempre quem é o seu público.
porque assim você pode adaptar a sua apresentação, adaptar a sua palavra, a sua palestra, seja o que for, àquele público. Não adianta nada você falar para um público de pessoas muito simples, de maneira muito sofisticada. Não adianta nada você falar para um público de pessoas sofisticadas de uma maneira muito simples. O conteúdo deve ser objetivo, mas as palavras, como você vai utilizar, os exemplos, eles devem ser correspondentes ao seu público. Então, descobrir o público para comunicar no mundo deles é fundamental. Eu quero dar um exemplo para vocês de um último treinamento que eu fiz na minha área profissional, que é a segurança do trabalho. Por exemplo, eu falei para as pessoas sobre risco químico. Risco químico também não é o meu forte, mas eu sei mais do que as pessoas que estavam ali ouvindo. Mas como que eu falei sobre risco químico? De uma maneira técnica? Sobre conceitos, tabela periódica? Não. Eu falei para as pessoas da seguinte forma, olha só meu exemplo. Eu falei para as pessoas assim, gente, quem aqui faz compra no supermercado? Todo mundo levantou a mão. Por quê? Todo mundo faz compra no supermercado. Homens, mulheres, todo mundo faz compra no supermercado. Então as pessoas levantaram a mão e falaram, faço compra no supermercado. Vocês já passaram pela a seção de produtos químicos, que vocês chamam de produtos de limpeza? Ah, já passei. Aí eu pergunto para as pessoas assim, quantos aqui cheiram os produtos químicos? Aí as pessoas, cheira para quê? Ah, cheira porque eu quero ver se é cheiroso. Mas aí, ao cheirar aquele produto, você gera uma composição química, uma reação química dentro do seu organismo. Aí eu até perguntava para eles assim, ah, gente, como que vocês terminavam o final da compra? Com dor de cabeça? Ah, com dor de cabeça. Não é de cansaço, certamente é porque você inalou o produto químico. Então, preste atenção. Olha como que eu inseri o conteúdo na linguagem de um público simples que não tinha um conhecimento tão técnico e tão específico sobre os produtos químicos, sobre o risco químico. É claro que dali para frente aí eu fui colocando algumas coisas, mas sempre com exemplos práticos do dia a dia, que assim fez com que as pessoas não só rissem, não só no humor, mas se conectassem àquela mensagem. De uma maneira que elas não se conectariam se eu falasse de uma maneira muito técnica. É claro, agora se eu estivesse falando num público de especialistas, certamente eu nem estaria falando sobre esse assunto, mas se eu estivesse falando num público ali de especialistas, de químicos formados, eu não falaria dessa forma, né? Buscaria outros conteúdos, outras experiências para comunicar a mensagem. Para se comunicar também no mundo dos outros, você não pode falar daquilo que você acha que é importante para você, mas você deve falar do que é importante para ela. Tem uma frase que diz assim, fale para mim e falará sozinho. Isso seria o quê? Querer descarregar o seu conteúdo, a sua mensagem sobre aquela pessoa. Agora a segunda frase, fale comigo e eu ouvirei. Então você fala com a outra pessoa, ela vai te ouvir. Mas não quer dizer que aquilo ali está sendo absorvido. Agora fale sobre mim e ouvirei por horas. Então as pessoas, elas querem que você fale sobre ela. Quando você fala sobre ela, sobre o mundo dela, sobre as experiências dela, ela vai te ouvir por horas. E verdadeiramente, isso é um ditado que é verdadeiramente real. Porque se você falar sobre o mundo delas, é automático. Você vai despertar o interesse do seu público. Terceira chave, capture a atenção das pessoas desde o início. A grande chave, eu falei na aula anterior, é capturar a atenção no início. Se você já fazer uma grande entrada, diferente do que as pessoas falam, né? Às vezes as pessoas desprezam as grandes entradas. Não tem uma apresentação, não tem um vídeo, não testa o som, aí começa a reclamar, aí começa a não dar certo. Já gerou uma total desconexão do seu público, que será dificilmente de reverter. Mas logo no início, eu estou falando do início mesmo, gente, dos 60, 90 segundos iniciais, se você começar o seu conteúdo contando uma situação, contando sobre o lugar, comentando sobre as pessoas, né? Se apresentando de uma maneira relaxada, né? Com humor, com uma sensação de expectativa, gerando expectativa nas pessoas, né? Você se conectará ali automaticamente. Então, esses primeiros 90 segundos vai capturar a atenção das pessoas. E tem uma frase que eu gosto muito que é capture o coração e capture a atenção. Então você tem que ser capaz de capturar o coração das pessoas nos primeiros 90 segundos. Então, por exemplo, eu começaria uma apresentação assim: olá, eu sou Moisés, todo mundo aqui me conhece? Olha só, eu sou muito empolgado, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque o assunto que eu tenho para falar para vocês é muito importante. Por que é muito importante? Porque eu tenho certeza que fará diferença na sua vida e na minha vida também.
E aí eu coloco uma história ou coloco uma situação engraçada, peço para que alguém se apresente e assim eu começo a interagir com o público. E interagir com o público é muito bom numa apresentação. Isso te tira do automático, isso colabora com a sua apresentação, com aquilo que você vai fazer. De início você faz o quê? Captura o coração. Quando você captura o coração, você captura a atenção das pessoas. Quarta chave, ative os seus ouvintes. Toda vez que você for falar, esteja atento aos sinais, como o seu público reage, né? Por exemplo, faça perguntas inicialmente fáceis para as pessoas. Assim você vai saber se as pessoas já estão fechadas, se elas já estão abertas, se elas são de interagir. Mas inicialmente façam as perguntas fáceis, perguntas que as pessoas são capazes de responder com sim ou não. Lá na frente, no meio da sua apresentação, faça perguntas que interajam com as pessoas para confirmar o conteúdo, né? Essas perguntas de interação, elas te ajudam em vários pontos numa apresentação. Tanto em confirmar se as pessoas estão entendendo e reforçar também os pontos de entendimento e também te ajuda também a pensar melhor, a organizar o conteúdo. Então toda vez que eu faço uma pergunta para as pessoas, seja aqui vídeo online ou seja ao vivo, o que eu ganho? Eu ganho uma confirmação, um resumo daquele conteúdo, então eu reforço o conteúdo e também eu ganho um tempo para que eu organize o próximo conteúdo que está por vir. Nesse intervalo, seja ele pequeno que seja, um minutinho que seja, você consegue se organizar, você consegue envolver o público, você sai da monotonia onde só você está falando e as pessoas começam a interagir. E isso faz com que o seu conteúdo seja absorvido. Você fica atento ao seu público. Uma outra observação também dentro desse ponto, que é o seguinte, observe se as pessoas estão anotando, é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, quando eu faço aula online, eu fico observando, as pessoas estão anotando, elas estão dispersas, elas estão com cara de cansadas. Se elas estiverem com cara de cansadas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo que movimenta as pessoas. Nossa, as pessoas estão quase dormindo, então eu tenho que colocar um humor. Nossa, as pessoas não estão prestando atenção, então eu tenho que fazer uma retomada dessa atenção. Então você tem que estar atento ao seu público para começar a fazer essa virada de jogo, para que você não perca também o controle sobre essa apresentação. Quinta chave, diga as coisas, diga as palavras de uma forma que as pessoas gravem o que foi dito. Se você quer ou se você deseja que as pessoas memorizem aquilo que você diz, aquele seu conteúdo, você precisa trazer para o mundo delas. Eu já falei um pouco disso no ponto anterior, sobre trazer experiência para a vida da pessoa. Você deve ligar o que você diz, o que as pessoas precisam. Encontre uma maneira de fazer isso. Encontre uma maneira, gente, sempre de fazer isso de uma maneira sua, né? Seja original no que você diz, utilize o humor, use estatísticas, use afirmações chocantes, diga as coisas de maneira interessante, né? Lembre-se disso, as pessoas só vão gravar se você trazer o conteúdo para a realidade delas, né? Ligue o que você diz ao que as pessoas precisam. Toda vez que você conseguir fazer essas conexões, vocês vão ter um sucesso. Um exercício que eu faço muito quando eu descubro qual é o público que eu vou falar, qual é a mensagem que eu vou falar, eu sempre penso o seguinte, quais são as perguntas que eu vou utilizar para poder ligar o público ao conteúdo, né, das pessoas, do público que eu estou falando. Isso é muito importante. Sexta chave, seja visual. Se você tem como fazer uma projeção, faça essa projeção, mesmo que você não olhe para ela. Porque a maioria das pessoas não aprendem só na escutatória, né, mas aprendem também no visual. O visual também é uma comunicação. Assim como nós nos comunicamos no nosso vestuário, se nós temos uma apresentação, dependendo do seu lugar, vai fazer total diferença. Ah, não tem um slide, não tem um data show. Utilize um quadro que seja, coloque os pontos, né? Utilize um flip chart. Essa comunicação visual fará a diferença na vida das pessoas, fará a diferença na sua apresentação. Então, se você tem esse recurso, faça a utilização desse recurso. Se você não tem esse recurso, o que você faz? Utilize os recursos que você tem à sua volta. Utilize uma cadeira, utilize um microfone, utilize conteúdos que tem à sua volta. Você conseguirá trazer atenção para as pessoas.
É claro, igual eu falei, se você tem um recurso tecnológico é ótimo. Se você não tem, utilize os recursos que tem à sua volta. Como você pode utilizar, olhar ao seu redor, tudo que você tem ali, os objetos, os recursos, como ser visual com aquilo. Coloque seus exemplos dentro dele e você verá que também terá o mesmo impacto, terá o mesmo resultado para as pessoas. E a sétima e última chave é: conte histórias. O tempo todo eu tenho falado isso para vocês, então aqui eu estou apenas reforçando. Para criar uma ótima experiência, nada como contar histórias para as pessoas. E como que eu conto essas histórias? Pode ser fictícia, Moisés? Pode. Mas quanto mais reais você contar, quanto mais essas histórias forem suas, mais impacto, mais capturar o coração você vai conseguir do seu ouvinte. Então, contar histórias dentro de uma apresentação, é claro que essas histórias devem ser condizentes, né? Elas devem fazer sentido do conteúdo que você está fazendo, porque senão as pessoas vão simular ao contrário também. Uma vez eu fui numa apresentação e o palestrante, ele contava tanta história, né? O que não era ruim, mas só que as histórias dele eram tão fora daquilo que ele estava apresentando, que se tornou ruim. Então também só contar a história por contar não faz diferença. Na verdade, aí você vai entrar num efeito contrário. Aquilo que você queria causar, você vai expelir seu público, porque o público vai ficar o tempo todo, mas o que ele queria dizer com isso? Mas o que ele queria falar com isso? Então as histórias devem fazer sentidos. Então você deve já organizar as suas histórias. Então se você já fez os exercícios lá das histórias, da descoberta do porquê, eu tenho certeza que você vai encontrar algumas daquelas histórias que vão encaixar no seu conteúdo. Então é por isso que você precisa organizar mais as suas histórias. Ah, mas eu já escrevi 10, então que escreva mais. Quanto mais histórias organizadas, escritas você tem, mais exemplos você vai ter para utilizar na sua comunicação. E tenha certeza, nada comunica, nada conecta como contar histórias. Olha só, todos os bons oradores utilizam histórias para se comunicar. Nada se comunica, nada se conecta com o público com histórias. Passe a colecionar as histórias, né? Não só as dos outros, mas as suas também. As pessoas se conectam com histórias, não com estatísticas. Tem muitas pessoas que gostam de usar as estatísticas, gráficos. É bom também, mas não é isso que vai gerar a conexão, né? Quando você conta uma história, você traz a pessoa para a sua experiência. E quando você traz as pessoas para a sua experiência, você consegue capturar a atenção dela. E essas foram as 6 chaves para você se tornar um comunicador melhor, para que você se torne uma pessoa interessante e crie uma experiência em suas apresentações, nas suas falas com o público. Mas deixa eu te falar uma coisa, você é o comunicador que você quer ouvir. Lembra das perguntas que eu falei lá no começo? Quais são as características de um bom comunicador? Ah, de repente você falou, uma pessoa engraçada, uma pessoa entusiasta, uma pessoa amigável. Aquilo que você respondeu lá no início desta aula, você deve ter um objetivo para ser. Então, se você falou, nossa, eu quero ser uma pessoa entusiasmada, eu quero ser uma pessoa dominante, eu quero ser uma pessoa que se conecta, eu quero ser uma pessoa... Não, seja este comunicador, seja o comunicador que você quer ouvir. E eu quero te dar as outras 2 tarefas sobre a nossa aula de comunicação. E a terceira tarefa, né, contando que a primeira e a segunda da última aula, a terceira tarefa é: grave um story no seu Instagram contando uma história ou contando sobre o desafio do curso, né, de fazer o curso Viver Intencionalmente. Então, o terceiro desafio é: grave um story. Olha só que simples, grave um story só, mas aí não, você sabe lá se vai ser 1 ou 2 ou 3 ou mais stories, mas grave, olhe para você, pense em todo o conteúdo que a gente falou aqui nessa aula e fale, conte uma história sua, conte algo da sua vida que seja, conte qual a experiência do curso. Estou te dando opções para que você faça o exercício aí na sua casa, mas faça, ouça o story, se ficou legal, não ficou legal, grava de novo, faça de novo. Esse exercício vai te ajudar, não só na oratória, mas também vai te ajudar na perda da timidez. Lembra-se daquilo, faça, pratique, que é aí que você vai ficar bom naquilo que você faz. E o quarto e último desafio que eu quero fazer para você é: grave uma live, faça uma live. Faça essa live sozinho, faça essa live comigo que seja. Eu estou disposto a te ajudar. Por quê? Vai ser um ótimo exercício para que você pegue a timidez, para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu nessas 3 aulas de comunicação. Então, esse exercício ele vai até a nossa última semana de curso para que você
faça para que você vença de uma vez por todas e coloque em prática. Porque só saber o conteúdo, gente, não vai te ajudar em nada. Só saber o conteúdo não vai te levar a lugar algum. Possivelmente, se você só ficar com o conteúdo, na verdade, você esquecerá brevemente. Que Deus te abençoe, faça o exercício, até a próxima aula. Tchau!